meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Sou o professor Josivan e em 2001, quando trabalhava na escola Olga Vale Albino, eu juntamente com o diretor da escola, o professor Regimar, e a professora Ednásia, também professora lá da escola, resolvemos criar um projeto chamado Protalce, Projeto Talentos e Cidadania, e dentro desse projeto tinha aulas de dança. Tinha dança, esporte, teatro, artesanato, e dentro da dança a gente criou uma quadrilha na escola chamada Explosão Junina. Esse nome, na verdade, por conta da palavra explosão, uma quadrilha que estava chegando, e aí a gente teve essa ideia de dar uma tonalidade de uma explosão de cultura, nesse sentido. Então, tanto que na nossa abertura da quadrilha, a gente utilizava muito fogos de artifício. Na época ainda era permitida a utilização de fogos de artifício. Então, sempre que a gente iniciava a apresentação, se utilizava muitos fogos. Então, essa quadrilha era uma quadrilha de escola, né? E iniciou dentro da escola, só que ela tomou um patamar muito grande, onde abrangeu toda a comunidade do Pratiús 1 e Pratiús 2. E aí a gente ficou sendo reconhecida na cidade, todo mundo querendo as apresentações da Explosão Junina, nas igrejas, nas escolas, até que fomos convidados também para apresentar fora do município, né? Então ela conseguiu crescer bastante e a gente vai com essa quadrilha até 2009. Então a gente se iniciou em 2001 e a gente segue até 2009, onde em 2009 a gente dá uma parada, finaliza, mas os meninos continuaram em outras quadrilhas, né? Mas a Explosão Junina mesmo começa em 2001 e finaliza em 2009. Bom, como era uma quadrilha de escola, a gente já sabe que a situação financeira era difícil, ainda mais naquela época ainda era mais difícil ainda. Então a gente alugava os figurinos. E nós tínhamos uma parceria muito grande com uma quadrilha muito tradicional aqui da região, que era a Fogueira da Paixão de Cascavel. Na verdade ela é da Caponga, né? Da Caponga do Peixe, e depois que ela foi transferida para o Cascavel. Quando ela era da Caponga do Peixe, nós tínhamos uma parceria muito grande com um grande artista, que é o João Batista, que é o atual presidente ainda da Fogueira da Paixão, e nós alugávamos os vestidos dele. Inclusive, não só os vestidos, a gente também utilizava de um outro artista que ele tinha lá, que fazia as músicas pra gente, escreviam as músicas. Nós ainda não tínhamos o regional, que o regional é a bandazinha que toca com a quadrilha, a gente fazia tudo com um CD, mas as músicas sempre foram inéditas. O cara escrevia e a gente ia para um estúdio e gravava as músicas. Então, os figurinos eram da Fogueira da Paixão, sempre de um ano anterior. A Fogueira dançava em um ano, a gente alugava para dançar no outro ano, sempre assim, né? Então, todos os vestidos foram alugados na Fogueira da Paixão. Apenas no último ano da gente, 2009, foi que nós confeccionamos nossas próprias roupas, né? Na verdade, apenas um ano a gente confeccionou. Quero deixar aqui um parênteses que a pessoa que fazia as músicas pra gente, vocês todos conhecem, que é o finado, falecido professor Aldair, que depois veio trabalhar aqui no município com a gente. Então ele era da Fogueira da Paixão, escrevia as músicas, sempre foi compositor de música junina, então ele fazia essas músicas pra gente. Depois ele vem para Pindoretama e também trabalha junto com a gente nessa construção e formação de quadrilha aqui no município. Bom, como a gente era uma quadrilha de escola, conhecida de escola, né? A gente depois se tornou a quadrilha do município, mas a gente começava a participar de festivais, começamos a sair, ir para Aquiraz, Cascavel, cidades próximas, né? Aquiraz, Cascavel e Eusébio, foram os locais mais longe que a gente visitou e frequentou. Só que aí, nós costumávamos fazer os festivais juninos no município, no Pratiús e aqui na sede. E em um desses festivais, o festival foi federado pela FEPAJUS, né, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, e a gente era tipo assim, um peixinho fora d'água, né, ali pequenininho. Eram grandes quadrilhas, né, a Fogueira da Paixão, a gente dançando com as roupas da fogueira, todas as quadrilhas de Cascavel, vieram quadrilhas de Fortaleza, e a gente era a menor quadrilha do festival. E por incrível que pareça, nesse dia, o ginásio lotado, a gente conseguiu um prêmio de melhor rainha do festival. Isso era muito difícil, porque na atualidade, naquele tempo, isso foi acho que em 2004, se não me engano, 2004.
na atualidade lá, a melhor rainha do litoral leste era da Fogueira da Paixão. Então a gente conseguiu vencer a rainha do litoral leste, uma das melhores rainhas que tinha nessa região, e a nossa rainha conseguiu vencer. Então esse foi o maior prêmio que a explosão junina conseguiu. Claro, a gente conseguiu festivaizinhos pequenos, nas escolas, nas comunidades, né? Assim, em termos de grandeza, de potencial de festival, a gente conseguiu esse prêmio de melhor rainha do estado, do litoral leste. A grande dificuldade de qualquer quadrilheiro, isso independe da época e do momento, é a questão financeira. As pessoas acham que fazer quadrilha é simples, é só pegar as pessoas e colocar para dançar, mas envolve muitas coisas, envolve roupa, sapatos, maquiagem, viagens, né? Você não vai dançar só ali naquele local onde você está ensaiando, se você se deslocar de uma localidade dentro da Pinoretama para outra, por exemplo, da sede para o Capim de Roça, você já tem um gasto aí de ônibus, de transporte. Então as quadrilhas juninas têm sempre essa dificuldade com relação ao financeiro. E nós não era diferente. Além de nós sermos, né, uma quadrilha do município, considerada pequena na região, a gente tinha muita vontade de crescer, de fazer as coisas bonitas, de ir para outro município. Então a gente gastava muito mais. Então a grande dificuldade que a gente sempre teve foi o financeiro. Só que nossa equipe era muito boa, os meninos eram muito bons, né? E nós fazíamos rifa, bingo, eles mesmos davam as premiações, os prêmios, né? Eles mesmos cooperavam, fazíamos cesta básicas e fazíamos rifa. E uma coisa que a gente fazia bastante, que ficou marcado na nossa época, que eram os pedágios. A gente fazia pedágio no Pratiús. A gente colocava uma corda em frente ao ginásio ali do Pratiús, e os carros no final de semana eram obrigados a parar, as meninas se vestiam com as roupas da quadrilha, os meninos também, e a gente pedia 50 centavos, R$1, R$2, tinha gente que dava, pessoas de Fortaleza que gostavam de quadrilha, chegavam a dar R$50, ajudavam, né, davam um prêmio, mas quem passava a gente pedia, e aí isso gerava um dinheiro legal no final de semana, e aí pagava nossas viagens, pagava o aluguel das roupas, pagava o estúdio para fazer o CD, as músicas. Então assim, a grande dificuldade antes e hoje atualmente é a questão financeira, porque para se fazer hoje uma quadrilha bonita, grande, que tem ou grande ou pequena, vai precisar de dinheiro, seja numa comunidade ou seja uma quadrilha para disputar festivais fora do estado, ou aqui dentro do estado, ou outras cidades, sempre vai precisar muito de dinheiro. Então o grande desafio da gente é o financeiro. Nossa quadrilha, como eu já tinha explicado, foi criada dentro de uma escola, mas ela expandiu tanto no município. E o que é mais interessante é que dentro do Pratiús a gente tinha duas quadrilhas e criou-se uma grande rivalidade. Para quem gosta de futebol, é tipo o Ceará e Fortaleza, que era a explosão junina com a coração junina. E isso crescia as duas quadrilhas, uma querendo ser melhor do que a outra, e isso fazia com que uma quadrilha sempre estivesse melhorando a cada ano, né? Que até o presidente da coração junina é o Clodomir. E isso era muito interessante, uma rivalidade dentro do Pratiús muito grande, e aí passava-se o ano comentando sobre as duas quadrilhas. Então isso gerou o crescimento cultural das duas. A gente precisou evoluir, estudar, pesquisar quando a gente ia falar de algum tema, de alguma coisa interessante na quadrilha. Que isso é importante lembrar, que a quadrilha ela não é só colocar o CD e tocar a música e as meninas dançar e colocar os passos. A gente estudava, pesquisava um tema interessante, e a quadrilha tem todo um roteiro, né? E a gente tinha que falar em cima daquele tema, pesquisar e explicar na dança aquele tema que foi escolhido pela equipe. E aqui eu quero dizer que essas coisas às vezes dá uma saudade grande, sabe? De você voltar no tempo, de relembrar. Eu vejo os meninos, alguns ainda dançam quadrilha, mesmo adultos, casados, têm suas famílias, mas ainda dançam em algumas quadrilhas. Quando tinha quadrilha, estávamos com 2 anos sem quadrilha, né? Por conta da pandemia. Mas bate uma saudade do tempo que a gente se reunia, que a gente ensaiava 10 horas da noite, depois do expediente de todo mundo, né? A gente teve 3 locais de apresentação. A gente iniciou no Pratiús e ensaiava no ginásio. Os meninos da Pindoretama iam para o ginásio de bicicleta, da Pindoretama para o Pratiús de bicicleta, e ensaiar de noite, 10 horas da noite. Depois viemos ensaiar aqui na sede. A gente ensaiava na escola, na Professora Verônica, né? Tivemos esses ensaios lá, passamos 2 anos na Professora Verônica. E uma época a explosão teve uma sede em outro município.
A explosão já foi também sediada em outro município, ela não deixou de ser de Pindoretama, mas a gente ensaiava no Caracará, né? Foi um ano apenas, inclusive foi o último ano, a gente ensaiou lá na escola, na Coronel Gomes Farias, né, do Caracará, e era sediada lá. E aí a gente pegou muita gente lá do Caracará e a quadrilha se tornou maior ainda. Pessoas do Pratiús, pessoas da Pindoretama, pessoas lá do Caracará e Aquiraz. Então essas lembranças é importante, a saudade. Os meninos hoje morrem de saudade de voltar aquele tempo, da dificuldade, de sair pedindo patrocínio, pedindo apoio, porque era muito bom, era interessante. Isso fazia com que a gente fosse uma família. Interessante que a cada final de festival, a cada final de período junino, a gente fazia uma confraternização, sempre numa casa de praia, ou um dia numa praia, em algum local. Isso fazia com que a gente se tornasse uma grande família. Até hoje, todos são muito amigos, todos relembram, todos têm fotos daquele momento. Isso é maravilhoso, relembrar esse trabalho das quadrilhas juninas do passado. Em 2009 a gente chega ao fim, a explosão junina encerra, até pelo cansaço, outros compromissos das pessoas que faziam juntamente comigo. Estava cansado, um pouco cansado, tinha outros projetos, outras ideias, e aí a explosão junina chega ao fim em 2009. Quando em 2013 eu retorno a trabalhar na cultura e surge a ideia de fazer novamente uma quadrilha. E aí as outras quadrilhas também pararam, como eu falei, a disputa entre explosão junina e coração junino era justamente isso. Quando a explosão para, o coração também para, e aí nós ficamos sem quadrilha um certo período, o município não tinha quadrilha. Em 2013 a gente retoma e tenta criar uma nova quadrilha. E a gente convida o pessoal da Coração Junino, o pessoal da Explosão Junina e da Flor do Cajueiro, que era uma outra quadrilha que tinha no Cajueiro. Essas três quadrilhas se unirem e criarem uma quadrilha. E a gente criou a Junina Tradição, que hoje é muito famosa no município. Eu, juntamente com o professor Pequeno, o professor Adail, que já faleceu, e a professora Adeline. Nós quatro criamos a Junina Tradição, que é a quadrilha que está aí até hoje, animando e ainda representando o município. O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente.